Eu quero pregar hoje sobre 5 chaves bíblicas que você pode aprender com a palavra de Deus, sobre como ser feliz de verdade. Quem gostaria de ser feliz de verdade? Você que está me assistindo gostaria? 5 chaves para você ser feliz de verdade, segundo a palavra de Deus. Primeira chave: assuma a sua própria felicidade. Assuma a sua própria felicidade. Você que está me assistindo, coloca aí nos comentários: eu vou assumir minha própria felicidade. A maioria das pessoas pensam assim: alguém tem que me fazer feliz. Esse é o pior erro que você pode cometer na sua vida. Quando você espera, seja pai, seja mãe, seja marido, seja esposa, seja filho, seja neto, seja amigos, seja pastor, seja pastora, seja quem for. Pior erro que você pode cometer quando você deposita a sua felicidade, a sua paz na mão de alguém. Quem vive esperando alguém trazer felicidade, vive frustrado. As pessoas mudam de cabeça, as pessoas mudam de coração, as pessoas mudam de sentimento. Se a sua felicidade depende de alguém, se essa pessoa te deixar, tua felicidade acaba, tua paz acaba. Se essa pessoa morrer, tua felicidade morre junto. João 15:11 diz assim: eu lhes disse, Jesus está dizendo para os discípulos, eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Ou de repente da versão que você está lendo, do meu gozo, é minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Jesus não disse a alegria dos outros em vocês, mas a minha alegria em vocês. Não é a alegria da sua mãe, não é a alegria do seu pai, não é a alegria dos seus filhos, não é a alegria do seu marido, da sua esposa. Lembre-se que as pessoas são muito estáveis. As pessoas nem sempre estão bem. Se você depende das pessoas, quando elas estão bem, você também vai estar o quê? Bem. E se elas estiverem mal, você vai ficar mal. Você só encontra estabilidade em quem? Em quem? Em Jesus. Jesus nunca está mal, Jesus nunca está fraco, Jesus nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. E não importa quantas pessoas te amem, geralmente grandes sofrimentos você vai ter que enfrentar sozinho, mesmo sabendo que tem muita gente orando por você. Por exemplo, a minha mãe está na UTI. Você sabe quando uma pessoa está na UTI, só tem 1 hora de visita, das 4 às 5, e só pode ir uma pessoa. Por exemplo, eu fui lá para ver ela, não pude ver, porque a minha irmã teve que entrar, porque a minha irmã está acompanhando de perto. Só que ela recebe visita de uma pessoa, uma vez no dia, e depois ela fica o dia todo sozinha lá. Não tem televisão, você sabe que não tem televisão na UTI, você sabe que não tem celular na UTI, não tem nada, não tem internet. Então, se você não tiver a presença de Deus, o médico chamou a minha irmã e disse assim: olha, uma das coisas que eu quero saber sobre a sua mãe é por que ela é tão forte assim? Outras mulheres e homens que passaram pela infecção da tua mãe já tinham morrido já, mas a tua mãe ela é muito forte. E ela passa pelas coisas assim com uma paz, uma tranquilidade. E eu fiquei curioso. Você que é filha dela, eu queria te perguntar de onde que ela tem essa força toda. Então até as pessoas vão reconhecer, mesmo nos teus vales, que você é uma pessoa forte, abençoada, em paz, feliz. Você passa pelo sofrimento, mas você passa pelo sofrimento com dignidade. Davi entendeu isso quando escreveu: na tua presença, diga assim, na presença de Deus, há plenitude de alegria. Salmo 16:11. Na tua presença há plenitude. Plenitude é algo completo, não é pedaços, não é migalhas emocionais, não é resto da atenção de alguém. Neemias 8, versículo 10, Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém, ele disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Diga comigo: a alegria do Senhor é a minha força. Não a alegria das circunstâncias, não a paz das circunstâncias, não a alegria das redes sociais, não a alegria das festas, de bebida, droga. Pare de terceirizar a tua felicidade. Pare de terceirizar pare de colocar a tua felicidade, pare de colocar a tua felicidade e a tua paz na mão de alguém que não consegue cuidar nem da própria vida. Se você colocar a tua paz, a tua felicidade na mão de uma pessoa que não consegue cuidar nem da própria vida, você vai viver uma vida infeliz e miserável, mesmo na casa de Deus. Então qual é a primeira chave? A primeira chave é: assuma a sua própria felicidade. Assuma e busque a sua felicidade e a sua paz no Senhor Jesus. Essa segunda chave aqui é muito importante. Você deveria depois ter isso aqui, ler isso aqui. Segunda chave para você ser feliz de verdade: desafie a tua própria história.
Desafie a tua própria história. Cada um aqui tem a sua história. E tem muitos de vocês que passaram por estações, capítulos da vida de vocês, que são muito tristes. Mas deixa eu te falar uma coisa. A maioria das pessoas não sofre pelo que ela viveu. Não sofre pelo que ela sofre porque ela repete o que ela viveu todo santo dia na cabeça dela. Tem gente que ela não sofre pelo que ela passou 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Ela sofre porque aquilo que aconteceu no passado com ela fica repetindo na cabeça dela, principalmente na hora que ela vai dormir, todos os dias. É como se você tivesse assistido o pior filme do mundo e você faz questão de continuar assistindo esse pior filme todos os dias, todas as noites em casa, esperando que o filme melhore. Todos os dias você repete o momento que você foi traída, que você foi enganada, que você foi esquecida. Isso já aconteceu um tempão atrás, mas você fica repetindo isso todo santo. Se você se sente culpado por algo que aconteceu com a sua mãe, com o seu pai, com o seu casamento, com a sua família, com o seu trabalho, você fica remoendo isso todo santo dia. Por isso que você é uma pessoa infeliz. Aí o diabo enche a tua cabeça de coisas, teu coração de coisas. Tem gente que ela acorda todo dia achando que é tarde demais. Tem gente que ela já colocou na cabeça dela que ela nunca vai ser feliz no amor, porque ela vive todos os dias na própria mente dela todo relacionamento fracassado que ela viveu. Você é uma pessoa presa emocionalmente, carente emocionalmente, espiritualmente. Você tem que se libertar disso em nome de Jesus, amém? Por mais triste que seja a tua história, tudo que você passou já está no passado. Enquanto Deus te acordar todos os dias, Deus não te acordou hoje? Deus não te acordou? Sim ou não? Sim ou não? Ele ainda tem propósito para você. Olhe para a pessoa do seu lado e diga ainda: Deus ainda tem propósito para você. Deus ainda tem propósito para você. Há pessoas que elas não carregam lembrança, elas carregam o roteiro que nunca foram escritos por Deus. Gênesis 50, 20. José falando para os irmãos que tinham roubado, invejado, traído, jogado no poço, tramado matar, venderam ele como escravo. Gênesis 50, 20, José disse: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, amém? Mesmo que faça o mal para você, Deus vai pegar esse mal e vai transformar em bem. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Quando você tem uma vida espiritual forte, mesmo quando as coisas parecem que fogem do teu controle, você tem certeza que não foge do controle de quem? De Deus. Se você não tem uma comunhão com Deus, você vai ficar murmurando, você vai ficar reclamando, você vai ficar dizendo, você vai ficar botando culpa em alguém, ou porquê, ou não sei o quê. Mas eu creio que o mal Deus transforma em bem. Vós na verdade intentastes o mal contra mim, Deus tornou em bem. Diga assim: Deus vai tornar em bem. Diga: Deus vai tornar em bem. Deus vai pegar esse divórcio e vai tornar em bem para você. Deus vai pegar esse problema que você tem de ter caído, de ter se afastado da presença de Deus, e de alguma maneira Deus vai tornar em bem. Deus não cuida só das partes bonitas da nossa vida, Ele cuida das partes feias também. Quando Deus mandou Abraão mandar o filho que ele teve com a empregada dele embora, que foi um erro que Abraão cometeu, por ele não ter esperado e confiado em quem? Em Deus. Outro dia eu fiz uma pregação sobre isso, mas Deus falou uma coisa interessante ali. Ele falou assim: olha, porque ele é teu filho, eu vou cuidar dele. Você não vai cuidar, quem vai cuidar do seu erro sou eu. Eu vou cuidar dele e eu vou abençoar ele. E foi o que Deus fez. Deus falou: ele realmente não pode ficar com Isaac, ele não é o filho da promessa, mas mesmo ele não sendo o filho da promessa, ele ainda é teu filho. Você tem que se arrepender dos seus pecados, jogar tudo no mar do esquecimento, porque Deus é Pai. Ele te ama com amor acima do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, dos teus filhos. E se tem coisas na tua vida que você não consegue controlar, Ele vai controlar, Ele vai cuidar, até mesmo dos erros que você cometeu, até porque a sua vida toda Deus já sabe de tudo da tua vida. Deus é eterno. Quando Deus apareceu para Abraão, Ele disse assim: eu sou... Para Abraão não, para Moisés no Monte Sinai ele disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaac Mas Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido mais de 400 anos atrás. Quando alguém morre na nossa família, aquela pessoa desaparece da nossa família para sempre. Não é assim com Deus. Para Deus todos estão vivos. Ele não disse: eu fui o Deus. Você nunca vai ler na Bíblia Deus dizendo: eu fui o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Porque para nós Abraão morreu, para Deus não, está vivo, está na presença dele. Vocês me fizeram mal, mas Deus transformou em bem, está tudo certo. Não vamos ficar remoendo isso. Não vamos ficar remoendo isso. Isso já foi resolvido por Deus. Por isso que quando José teve o primeiro filho, ele colocou Manassés. Deus me fez esquecer. Se tem coisas que você tem dificuldade de esquecer, isso te faz infeliz e miserável, peça força em Deus, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, que você vai conseguir esquecer. Tem gente que fala assim: ah, não dá para esquecer. Dá. Primeiro filho de José foi Manassés. Deus me fez esquecer. Segundo foi Efraim. Deus me fez próspero. Primeiro você esquece, depois você prospera. Pegaram aí a segunda chave? Segunda chave é: desafia a tua própria história. Dê a volta por cima. Começa a fazer as coisas certas. Pare de ficar cutucando ferida. Você já teve uma ferida, aí começa a dar o cascão, não dá aquela... A gente é assim, né? A gente não espera as coisas cicatrizar. Sempre quando eu tenho machucado, eu fico lá. A gente tira o que está cicatrizando, volta a sangrar, e depois a gente se pergunta por que continua sangrando. Porque a gente está sempre cutucando. Terceira chave, isso aqui é muito importante. Terceira chave para você ser feliz de verdade: aproveite a jornada. Aproveite não sou o destino. Você não pode condicionar a tua felicidade a algo que ainda não aconteceu. Tem gente que diz assim: quando eu casar eu vou ser feliz. Deixa eu te falar uma coisa: se você não for feliz enquanto você é solteiro, você vai ser infeliz casado também. Porque por mais que você case com um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ninguém é igual a ninguém. Sempre vai haver conflitos, sempre vai haver problemas. Tem gente que fala assim: quando eu casar, quando eu ganhar mais dinheiro. Se você é uma pessoa que diz assim: eu vou ser feliz quando eu ganhar mais dinheiro. Quando você ganhar mais dinheiro, você vai querer mais, você vai querer mais. Você nunca vai aproveitar o que você tem. Quando eu trocar de carro, quando eu terminar a faculdade, aí quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu tiver neto, quando meu filho voltar para casa, quando meus filhos crescerem, quando eu tiver tempo, quando tudo melhorar, quando eu emagrecer, e aí a vida vai passando. Mas deixa eu te falar uma coisa: tem muita coisa que você está vivendo hoje que você orou um tempo atrás. Você sabia disso? Tem muita coisa que você está vivendo hoje que é fruto de algo que você orou alguns anos atrás. Você está vivendo agora. Só que se você não desfrutar da jornada de todo santo dia, do pão nosso de cada, você nunca vai ser feliz. Tem gente que nunca agradece, nunca respira, nunca tem paz. Salmo 118, 24: este é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor, alegramos-nos nele. Amém? Bispo, eu não tenho nada para agradecer, nada. Quem aqui domingo passado você estava bem longe desta casa, às vezes perdido, desanimado, fraco, fraca, mas hoje, nesse belo domingo de sol, você está aqui na presença de Deus? Levante a sua mão. Tem gente que estava afastada, a avó estava doente. Se alegre nessa jornada. Filipenses 4, 12, 13: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Ninguém vai ser humilhado a vida toda, ninguém vai ser honrado a vida toda. Isso, a vida é feita de vários ciclos, várias estações. Você tem que aprender a viver. Ele disse: eu tanto sei, aprendi a viver de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Repita isso: tudo posso naquele que me... Aprenda a ser feliz no seu dia a dia. Tem gente que ela não sabe, tem gente que toma café sem saber, não sabe nem o sabor do café. Tem gente que a mesa da casa dela é artigo de decoração. Ninguém senta mais naquela mesa, ninguém mais conversa. As coisas que mais te deixam feliz nessa vida são as coisas mais simples. Quarta chave bíblica para ser feliz: pare de medir a sua vida pela vida dos outros. Pare de medir a sua vida pela vida dos outros. Comparação é o atalho mais rápido para a infelicidade. Comparação é o atalho mais rápido para a infelicidade. Muita gente não sofre por causa da vida dela, ela sofre por causa da comparação. Tem gente que ela acorda de manhã animada, olha aqui para mim. Tem gente que ela acorda de manhã animada, tem gente que de manhã ela acorda feliz. Aí a primeira coisa que ela faz, não ora, não pega uma palavra, ela entra no Instagram, ela entra numa rede social, pronto. Ela começa a ver o corpo que ela não tem, o casamento que ela não tem, o dinheiro que ela não tem, as roupas que ela não tem, a casa que ela não tem, o trabalho que ela não tem. Aí ela amanheceu feliz, da felicidade já foi para infeliz, acorda feliz, mas entra no Instagram, se sente derrotada, porque ela está sozinha, está todo mundo namorando, está todo mundo casado. Estava feliz com o salário até que ela descobriu alguém do trabalho que ganha mais do que ela.
Ou você vai viver miserável a vida toda, sabe por quê? Vai ter sempre gente na tua frente. Outro dia eu vi um coach muito seguido, não vou falar o nome dele por ética. Ele morava numa casa maravilhosa e ele falou, ele usando isso como uma palestra motivacional para as pessoas terem, sabe, espírito empreendedor. Olha, eu morava na melhor casa lá do meu condomínio, em tal lugar em São Paulo, era a maior casa, até que veio um empresário e construiu uma casa maior do que a minha. Aí eu falei para minha esposa, a gente tem que ir embora daqui, porque não tem mais terreno aqui, eu tenho que fazer uma casa maior do que a dele, assim tem que ser você também, você tem que desejar. Eu falei, pô, esse cara deve ser muito miserável, imagina a família como é ruim. Nem sempre você está numa casa quer dizer que você tem um lar, porque para uma casa se tornar um lar tem que ter uma família. Até hoje eu chamo a casa dos meus pais de minha casa, porque ali há um laço afetivo, ali tem um lar. Quem mora na mesma casa há muitos anos, levanta a mão. Então a tua casa tem uma história, a história da tua família. Ali tem fotos do teu filho bebê, ali tem fotos do teu filho indo para o colégio quando era criança, ali tem foto de 15 anos, foto de casamento, foto disso, foto daquilo outro. Tem memórias. Às vezes a tua casa não é a mais bonita do bairro, mas é o lar mais abençoado do bairro, porque naquela casa tem uma família, tem a presença de quem? De Deus. Não se compare com a vida de ninguém. Às vezes você está bem no seu casamento, aí você começa a ver coisa na internet, um monte de gente começa a colocar coisa na tua cabeça, aí você começa a comparar o teu marido com o outro, começa a comparar a tua esposa. Não se compare com ninguém, viva a sua vida, amém? A comparação é uma prisão que você entra sozinho, se tranca na cela e joga a chave fora. Comparação rouba a tua alegria, mata a tua identidade, distorce o teu propósito. Você vai começar a achar que você está atrasado, mesmo estando no tempo certo de Deus. Às vezes você está no tempo certo. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Cada um de nós tem um livro. A Bíblia fala que além do livro da vida vão se abrir outros livros. Quer dizer, cada um de nós tem a sua própria história escrita no livro. Muitos aqui estão no capítulo 2, capítulo 3, aí você olha para a vida de alguém que está no capítulo 20, Provérbios 4, 25, olhe sempre para frente, repete isso, olhe sempre para frente, não para os lados, para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, amém? Quem vive olhando para a vida dos outros tropeça na vida. Quinta e última chave, isso aqui é importante para todos nós. Equilibre a sua vida entre trabalho e descanso. Equilibre a sua vida entre trabalho. Olha como é que é a vida. Quem só trabalha vai ficar doente. Você sabe que tem gente que só vive por trabalho. Até que ela vai pegar um derrame, alguma coisa vai parar de funcionar. Aí ela vai descobrir que ela foi encostada ou foi aposentada. Deu menos de 3 dias, já tinha outra pessoa no lugar dela, fazendo o trabalho dela. Porque no seu trabalho você é substituível. Você não é substituível para Deus nem para a tua família. Mas olha só que ironia. Quem só trabalha adoece. Repete isso. Quem só trabalha adoece. Quem só descansa empobrece. Não é uma ironia? Quem só trabalha e quem só descansa. Tem gente que é preguiçoso, você sabe, né? Você sabe que estava tendo o enterro do preguiçoso. O camarada era tão preguiçoso, que ele não trabalhava. Aí ele estava morrendo de fome. O pessoal da cidade estava chateado com ele, porque ele ficava na casa de um, na casa de outro. Aí ele falou, me enterra logo vivo. Me enterra vivo, eu vou ficar lá no caixão, vou dormir, vou morrer. Aí está tendo o cortejo do primeiro homem enterrado vivo, o preguiçoso. Aí uma senhora fala assim, preguiçoso, não morra não, que eu vou te dar 10 quilos de arroz para você comer. Aí o preguiçoso pergunta, tá cru ou tá cozinhado? Não tá cru, segue o enterro. Então tem gente que é assim, tem gente que todo dia é feriado para ela, tem gente que todo dia é férias para ela. Rapaz, eu fico assim, às vezes eu passo aqui de carro, segunda-feira, à noite, o cara tá lá, tomando uma cerveja na maior... Eu fui ver a minha mãe quinta-feira no hospital, tinha um bar no canto do hospital, uns 3 camaradas lá sentados, tomando cerveja, como se não tem vida, não tem um... Eu falei, rapaz, esse camarada deve ser muito tranquilo, não deve ter um boleto para pagar, não deve ter nada, um sossego danado. Quem só trabalha adoece, quem só descansa retrocede, empobrece. Quem é equilibrado prospera. Diga comigo, quem é equilibrado prospera. Então você tem que buscar o equilíbrio entre trabalho, descanso e Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Eu pergunto para você, Deus não podia fazer todas as coisas no estalar de dedo? Mas você já viu que ele foi feito fazendo coisa por coisa, dia por dia? Aí no final do que ele fazia, ele dizia assim, isso é bom. Isso? Ele separou a luz das trevas e disse assim, isso é bom. Depois ele criou o céu, mares, peixes, animais. Aí ele disse, isso é... Você tem que conquistar e você também tem que ter tempo para dizer, pô, isso aqui é bom, vou desfrutar disso aqui. Eclesiastes 7,16. Portanto, não sejam justos, nem sábios demais. Até nas coisas. Ser justo não é uma coisa boa?
Ser justo não é uma coisa boa? Mas se você fosse desequilibrado na tua justiça, na tua vida espiritual, isso é pecado também. Pecado não é só as coisas, beber, droga. Pecado é tudo que você faz com desequilíbrio, até as coisas boas. Olha os fariseus davam dízimo até do tempero da comida. Jesus falou assim: pô, vocês são malucos, vocês não têm equilíbrio. Meu pai não pediu isso para vocês fazerem. Portanto, não seja justo nem sábio demais, porque destruirá a si mesmo. Aonde tem desequilíbrio não tem Deus. Aonde tem desequilíbrio não tem Deus. Se você vai fazer uma viagem, nunca se preocupe. O que o bispo Leno vai pensar? Eu vou ficar feliz. De ver que você está desfrutando, de ver que você está descansando, de ver que você está comendo dos frutos da tua colheita. Amém? Faça. Mas também não se esqueça de trabalhar. Mas também não só trabalhe. Senão quando você morrer vai estar lá na tua lápide: morreu de tanto trabalhar para pagar boleto. Deus quer que você seja feliz, esteja em paz e na presença dele. Você sabe que, olha o que é a comparação. Eu acabei um culto aqui domingo 18 horas. Fui para casa, a Amanda pediu uma pizza. Eu entrei no YouTube, eu estava muito feliz, porque no culto das 18 horas, mais de 1.300 pessoas estavam me assistindo. Aí eu entrei lá no YouTube, começou a aparecer um monte de culto, de tudo quanto é igreja. Aí eu falei: caraca, olha essa igreja aqui, 40 mil pessoas assistindo o pastor pregar ao vivo. Aí o diabo falou assim: tá vendo? Tu estava todo feliz que tinha 1.000 pessoas te assistindo. Ele tem 40 mil. Eu desliguei a televisão na hora e fui ler, porque esse que é o problema. Você lembra de Pedro? Pedro foi perdoado, Deus restabeleceu ele o ministério, mas ele olhou e viu que João vinha atrás. E ele, querendo se comparar com João, falou assim: mestre, e esse aqui? O que o senhor vai fazer? E Jesus falou assim: cuida da tua vida, cuida da tua vida. Quanto a este aí, quem vai cuidar sou eu. E se eu quiser que ele viva até que eu volte, não é problema teu, é problema meu. Então comparação estraga qualquer coisa. Amém?